Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar mais uma lição do livro Jesus no Lar. É a lição de número 42. Nessa lição, alguns dos apóstolos de Jesus fazem algumas perguntas a Jesus que certamente, quando vocês ouvirem a lição, vocês vão pensar também como eu pensei. Ai, quantas perguntas que eu também gostaria de fazer a Jesus. Mas Jesus responde a cada um deles. Vamos ver então o que Jesus respondeu aos apóstolos dele sobre essas questões? O título da mensagem é A Mensagem da Compaixão. Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizara-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da Boa Nova? Como instalar o mesmo dom e a mesma bênção em mentalidades diversas entre si? Findo o longo debate fraternal, em que Jesus se mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, respondeu o celeste mentor, sorrindo. Porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Mestre, ajuntou Tiago, filho de Zebedeu, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Um homem que se conduz pela violência, acentuou Cristo, bondoso, deve estar louco ou envenenado. Auxiliemo-lo a refazer-se. Senhor, aduziu Judas, mostrando os olhos esfogueados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja a de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente e normal. A serpente pode ocultar-se num ramo de flores, e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é enfermo. Ainda assim, compadece-te dele, porque dorme num pesadelo de escuras ilusões, do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoa a confiança, que me desonra o nome e me ensanguenta o lar? Apieda-te do delinquente de qualquer classe, elucidou Jesus, e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com seu esforço.
Mestre, atalhou Bartolomeu, que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto, analisando aqueles que censuram ou amaldiçoam. E além de um horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, indagou Tadeu, como proceder diante da mulher que amamos, quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou com brandura e inquiriu, por sua vez, os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico, e logo, ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Então nós vemos, que essas perguntas muitas vezes alguns de nós ainda faz pelo nível de moralidade que ainda estamos, nós ainda temos esses pensamentos, passamos por muitas dúvidas, muitas vezes queremos justiça com as próprias mãos, e nesses ensinamentos de Jesus nós vemos que Deus nos ensina que a justiça vem através dele, a justiça real vem através dele, porque a justiça dele é bem diferente da nossa. A justiça de Deus, ela é educadora, ela transforma para o bem. A nossa justiça ainda é cruel, ainda é seletiva, nós ainda queremos ver o mal do outro para que ele pague pelos crimes ou pela afronta que nos fez. Se nos trai, se nos magoa, nós queremos o revide. E Deus não. Deus está aqui nos ensinando através de Jesus que os meios que Ele traz para cada um de nós é um amor que é educativo. E como é que essa educação ela vem para que a gente possa pensar, para que a gente possa meditar através dela a nossa consciência, Deus nos dotou com a nossa consciência para que a gente possa fazer uso dela para o nosso melhoramento íntimo. Quando ele fala aqui para Tadeu que a mulher que o magoou, ela tem sofrimentos íntimos que a dilaceram dia à noite, não constituirão por si só aflitiva punição? Mas nós não, Nós queremos o revide. E aí Jesus diz, maior sofrimento não há que o da nossa consciência. Aquilo que nós fazemos ainda que está fora da lei de Deus, a nossa consciência nos acusa, a nossa consciência nos diz. E aí muitos de nós poderia pensar assim, mas tem muitas pessoas que faz, muitas vezes ela é até presa, sai da prisão, continua fazendo e nada muda. Mas quem diz que não? Em algum momento
aquela criatura, a consciência dela vai falar mais alto ao coração dela, como já está falando ao nosso. Porque nós, hoje em dia, que já estudamos mais as leis de Deus, que já temos mais consciência do que é certo e do que não é certo para o nosso viver, a nossa consciência nos fala quando nós agredimos alguém, quando nós revidamos, quando nós temos aquelas atitudes de que, não, eu não levo desaforo para casa. Poxa vida, com esses ensinamentos aqui de Jesus, a gente vê que se nós levarmos desaforo para casa, nós estaremos contribuindo para que esse homem velho se distancie, vá se distanciando de nós, e esse homem novo se achegue até nós. Esse homem que leva o desaforo para casa, essa pessoa, esse espírito que sou eu, que é você, que não revida as agressões, esse espírito que ora por aqueles que nos agridem. É um exercício diário, porque nós ainda somos espíritos pouco evoluídos. Então esse exercício ele é diário. Por isso que Jesus deixou para nós esses lindos ensinamentos. Através desse livro, Jesus no Lar, que nós semanalmente estamos estudando, nós estamos aprendendo a suavizar os nossos sentimentos, não é? A perceber que muitas coisas que nós achávamos que era certo há um tempo atrás, estamos percebendo com a doutrina espírita, com os esclarecimentos que ela nos traz, que nós precisamos nos reformarmos, não termos vergonha de sermos pessoas de bem, não temos vergonha de, se por acaso alguém nos falar alguma coisa que nos magoa, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no supermercado, seja na rua, que a gente possa orar por aquela pessoa, se nós não tivermos condições naquele momento de conversar com ela. Então, são questionamentos que eles fizeram a Jesus, muito presentes na nossa vida hoje em dia, que esses questionamentos eles foram feitos há mais de 2000 anos atrás a Jesus. E até hoje nós ainda continuamos com essas atitudes aqui, em que eles têm essas dúvidas. Para nós vermos o quanto nós precisamos acelerar mesmo o nosso crescimento, ele sendo adquirido sem grandes saltos, nós precisamos acelerar um pouco a eles, deixando mais esse homem velho para trás, reformulando pensamentos, reformulando atitudes, para que a gente possa crescer também. Porque Jesus, ele está ali, nos escutando também as nossas dúvidas, escutando, vendo as nossas atitudes diante de um noticiário na TV, onde nossos pensamentos muitas vezes é de vingança, muitas vezes é de justiça com as próprias mãos. Há pouco tempo eu vi na internet, muitos de vocês devem ter visto, um acidente com uma criança de 3 anos de idade. Um motoqueiro a atropelou e ela estava com o pai dela. A criança foi socorrida pelo carro dos bombeiros e o carro dos bombeiros ainda parado ao lado, socorrendo a menina, e o motoqueiro desnorteado, porque, é claro, ele não tinha intenção de atropelar a menina. Ele chorava demais e o pai da menina foi lá e foi consolar o motoqueiro, abraçou o motoqueiro, falando para o motoqueiro que ele estava perdoando ele, consolando o motoqueiro. Então, nós podemos ver com essa atitude que temos ainda muitos movimentos errados no nosso caminhar. Temos. Mas a gente também já pode ver quantos movimentos bons muitos de nós já conseguem fazer, não é? E muitos de nós, nessa situação desse pai,
poderia agredir o motoqueiro, poderia bater nele, poderia não querer ouvir o que o motoqueiro estava falando, poderia não ver o desespero do motoqueiro por só olhar para si, pelo sofrimento da filha. Mas ele não. Ele saiu dele, do umbigo dele, e foi consolar o motoqueiro, que estava desesperado pela dor que causou àquela família. Então, é isso que a gente precisa mudar, não é? Esse homem passar a ser essa pessoa amável, essa pessoa que vê o outro com bons olhos, com amabilidade. É isso que vai nos fazer crescer. Como Jesus nos fala aqui no final, olha, ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Então, o sofrimento, à medida que nós vamos insistindo nesse comportamento vingativo, nesse comportamento do egoísmo, do orgulho, da inveja, todos esses comportamentos que nos trazem ainda tanto mal, o sofrimento será a consequência desses comportamentos para nós. Não tem como fugir, né? Existe a lei de causa e efeito. A lei de Deus que nos mostra que todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, eles vão surtir um efeito em nós. Então, que nós possamos procurar que esses nossos pensamentos, que esses nossos sentimentos e que as nossas atitudes comecem a mudar, comecem a se transformar. Comecemos a deixar esse homem velho para trás, para que a gente possa ficar mais feliz, para que a gente possa caminhar com mais retidão, com mais equilíbrio, pensando mais no outro, não querendo a justiça com as próprias mãos, não querendo o olho por olho, dente por dente, que isso é lá da época, né, de Moisés, e muitos de nós ainda quer agir dessa forma, trazendo consequências graves para nós mesmos, pelos pensamentos e pelas atitudes que ainda temos. Ao vermos as reportagens na televisão, nos jornais, com os amigos em conversa, modificar o nosso falar, né, para que a gente não entre nessa linha de raciocínio que ainda faz muito ainda baixar o nosso nível vibratório e procurarmos elevar o nosso nível vibratório. Procurarmos sairmos da conversa, senão ela não nos faz bem, ou fazermos o esforço de modificarmos aquela roda de conversa para o bem, mostrar o nosso ponto de vista, o que a doutrina espírita nos explica através dessa justiça dos homens que ainda é tão arcaica, né? Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é o amor. Então ela é reparadora, ela é educadora, ela não é seletiva, ela é para todos nós. Então que todos nós possamos vibrar no amor com essa lição. Quem tem um livro em casa, Jesus no Lar, torne a ler essa lição, é a lição 142, leia com calma, para que ela possa ir acalmando o nosso coração, nossos sentimentos, para que a gente, aos poucos, se tornando essa pessoa mais amável, essa pessoa menos focada no nosso umbigo e pensemos mais no outro, com mais carinho, sem essa coisa do revide, que tanto mal faz a todos nós. Vamos lembrar desses ensinamentos de Jesus para cada um desses apóstolos. Em todas as respostas de Jesus, ele só falou do amor. Em nenhum momento ele falou de fazer o mal para o mal que recebemos. Ele só reverteu todas as situações. Façamos o bem. É o que Jesus nos ensina
e é o que vai nos levar à verdadeira felicidade. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um grande beijo.